Então chegamos ao dia 20, meus amigos, e o Trump deixa a Casa Branca. Jennifer, she rains animals, kill her. Thank you all very much. Mr. President, do you have any regrets about your presidency? You're not Mr. President, you leave the corruption clearance now. You call your supporters. Pois é, hoje, dia 20, tão aguardado, então o presidente Trump deixa a Casa Branca e o presidente Biden toma posse lá no Congresso e nós vamos falar sobre isso. Quero, antes de mais nada, pedir para vocês que já estão no canal, mas que ainda não clicaram no sininho ali do YouTube, que ajudem, clica ali, porque quando entra um vídeo novo, ele ajuda a informar você que temos novidade. E para quem ainda não está no nosso canal do Telegram, eu tenho deixado sempre o link aqui na parte descritiva do vídeo para que a gente possa se comunicar por lá, já que a tendência agora é que mais e mais pessoas serão banidas das redes sociais das Big Techs, como Facebook, Twitter, Instagram. Então, é uma forma da gente não perder 100% dos nossos contatos. Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo hoje. Nós estamos ainda no meio do dia, tem bastante coisa para acontecer, mas o presidente Trump, então, já deixou a Casa Branca. Agora, o empossado presidente Biden já tomou posse e está na cerimônia da posse. Veja um pequeno trecho da sua posse. Ladies and gentlemen, the Vice President-elect of the United States, Kamala Devi Harris, and Mr. Douglas Emhoff. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr., and Dr. Jill Biden.
Pois é, vocês já viram um presidente tomar posse para bandeiras? Mais de 200 mil bandeiras colocadas ali no lugar de pessoas. Um cara que durante toda a campanha nunca conseguiu encher um comício sequer. Naturalmente seria vergonhoso, vexatório tomar posse e não conseguir ter pessoas lá. Então o que eles fizeram foi isso, colocar bandeiras no lugar de pessoas para fazer, na verdade, uma posse jamais vista nos Estados Unidos. No começo do vídeo ali vocês veem também a vice-presidente tomando posse. E logo em seguida ela vai ali e fica ao lado do vice-presidente, que era então o vice-presidente Mike Pence, um cara que poderia ter mudado a história dos Estados Unidos, tomando para si a responsabilidade que era dele constitucionalmente, colocando a votação para ser debatida e colocando a votação que era dúbia na época em xeque, mas infelizmente não teve brio, não teve a coragem de fazer o que tinha que ser feito e ficou ali de escanteio, parecendo um bicho encolhido, atrás da atual, então agora vice-presidente Kamala Harris. É importante deixar claro algumas coisas aqui. Nós estamos presenciando um momento muito diferente nos Estados Unidos. Um presidente que não tem nenhum tipo de apoio popular, tomando posse com uma segurança extraordinária de 25 mil soldados dentro do Congresso e, na verdade, também fazendo uma declaração já durante a sua posse, que nós iremos conversar aqui, como uma declaração de que irá realmente mudar tudo que vinha sendo feito até agora pelo presidente Trump. Essas bandeiras, elas chamam a atenção por alguns motivos. Vou colocar uma delas aqui, uma imagem que a gente pode conversar a respeito. Vocês percebem claramente que provavelmente houve a tentativa de não deixar o campo todo vazio, tomar uma posse para ninguém, por isso eles colocam 200 mil bandeiras no lugar que poderiam ser 200 mil eleitores, que nem isso provavelmente ele tem. Vocês percebem também claramente a questão do gradeamento, né? Cercaram praticamente ponta a ponta toda a área do Congresso para que não houvesse nenhuma possibilidade de chegar perto a algum eleitor, algum morador dos Estados Unidos. E nós aqui temos uma experiência sobre isso que na véspera ali, um ano antes, para ser mais preciso, do impeachment da Dilma, ela andava tendo que fazer isso diversas vezes, tanto em volta do Congresso como em volta do Palácio Alvorada, que é onde reside a presidente. Quem aqui se recorda, eu vou trazer aqui para que a gente possa lembrar um pouco sobre isso, num 7 de setembro, que ela também fez um desfile para ninguém. Ou seja, ela na verdade cercou toda a área, fez um desfile onde somente alguns militares que participaram do desfile puderam participar. Por que ela fez isso naquela época? Porque onde ela ia, ela era vaiada nos estádios, ela era vaiada onde ela aparecia. Então, como ela não podia, naquele momento, deixar de fazer o desfile do 7 de setembro, ela decidiu cercar, não deixar ninguém ter acesso ao desfile e fez um desfile de carro aberto para ninguém. Resultado, passou-se um ano e ela caiu do poder. Com isso, o que eu quero dizer? É muito difícil para um presidente conseguir governar sem qualquer tipo de apoio popular. Pelo contrário, ele tem uma grande maioria contra ele. Então, a tendência é que esse Biden terá muita dificuldade em se manter no poder, em se manter na presidência. Nós, com certeza, iremos presenciar, a partir de agora nos Estados Unidos, diversas manifestações, diversos levantes populares, todos contrários ao que irá acontecer nos Estados Unidos. O Biden ele assume a presidência americana, e vocês devem saber, quem está acompanhando os nossos vídeos aqui, com maioria entre a Câmara de Deputados e com maioria no Senado. Então ele vai conseguir passar todas as pautas que sempre foram sonhos da esquerda. Vai passar aborto, vai passar pautas de homofobia, vai passar pautas ligadas à questão ambiental, vai passar pautas da derrubada do muro do Trump, tudo o que ele quiser ali vai estar de porteira aberta, porque ele não vai ter resistência nem entre os deputados, nem entre os senadores. Então, nos próximos 2 anos, porque haverá novas eleições para deputados e Senado aqui 2 anos, lá, então, provavelmente nesses 2 anos eles vão arrebentar com qualquer tipo de pauta conservadora e vão passar por cima de tudo. Essa é a tendência. Agora, até que ponto a população americana vai ficar calada? Isso é o grande X da questão.
e é por isso que provavelmente ele terá muita dificuldade já no início do seu mandato, que é diferente de quando o presidente ganha legitimamente uma eleição e tem o conforto de entrar para o seu mandato com um grande apoio popular. Um presidente que entra através das portas do fundo, através de uma fraude gigantesca e já demonstra que tem dificuldade em ter qualquer tipo de apoio da grande massa, fica restrito àquele apoio minúsculo das minorias da extrema esquerda, ele com certeza enfrentará aí terríveis momentos no país que sempre foi o país de vanguarda da liberdade dos direitos, principalmente dos direitos individuais, que estão sendo rasgados durante todo esse período de pandemia. Aqui traz essas bandeiras para demonstrar o seguinte: claramente me assusta ao ver esse tipo de situação, porque mais parece um presidente chinês tomando posse do que um presidente americano, já que quando você governa com mãos de ferro dentro de um comunismo, você governa sufocando e reprimindo a sua população. E é essa a realidade que os Estados Unidos vai encarar a partir de agora. Uma situação que provavelmente vai ter muita repressão e muita rebelião, e essas forças irão duelar para ver o encaminhamento que os Estados Unidos terá daqui para frente. A prioridade do Biden, quando ele coloca no discurso dele aqui, além, é claro, de combater a tal pandemia que é criada por parceiros dele, ele não chama esse vírus de vírus chinês, mas ele deixa claro que, além disso, suas prioridades estão combate ao racismo, a questão climática, terrorismo doméstico, que aqui é bem interessante a gente falar terrorismo doméstico vindo deles, eles que sempre defenderam as atitudes radicais dos antifas e de todos os grupos de manifestação de esquerda que acaba sempre em quebra-quebra, em depredação do patrimônio público, em queimas de veículos pelas ruas por onde passam. Então, ele que sempre foi um dos grandes incentivadores desse tipo de manifestação, deixa já aqui que terrorismo doméstico serão combatidos. Terrorismo doméstico, com certeza, está dizendo as nossas manifestações ordeiras pelo país, pela ordem, isso ele vai combater. E é interessante também esse final aqui da supremacia branca. Ele, apesar de ser super branco, parece querer sempre estar deixando claro essa briga que sustenta eles no poder, mesmo que de forma não legítima, mas essa briga entre raças, credos, cor. Então, é isso que vive a esquerda, de fomentação de guerras dentro mesmo do seu próprio país. Então a gente pode ter certeza que esse governo vai estar sempre alimentando isso. E essas são algumas das suas prioridades durante a sua posse, e a mensagem que a gente então percebe desse grupo que está assumindo agora é uma mudança radical. Inclusive, eles que agora muraram todo o Congresso para poder tomar posse e ficar bem longe dos eleitores, dizem que querem derrubar o muro do Trump. Na verdade, provavelmente porque enfraqueceu aí a entrada de recursos para a grande maioria deles, já que o tráfico diminuiu na região, e até mesmo o tráfico de pessoas, e essas pessoas que de santo não tem nada, muitas vezes estão mancomunadas e envolvidas com esse tipo de ilicitude. E o muro do Trump, com certeza, deu uma série de problemas e desvantagens financeiras para eles. Então, turma, a situação é que realmente o Biden está sendo empossado hoje, assim como a sua vice. Com certeza não terão vida fácil para implantar tudo o que querem, apesar das facilidades que encontraram no terreno fértil entre deputados, senadores e judiciário, todos curvados aos interesses que eram justamente de afastar o presidente Trump e trazer alguém que supostamente possa barganhar e, logicamente, colocar nas mãos de cada um desses privilégios, regalias e confortos que alguém que governa para o povo não coloca. E é por isso que você percebe claramente todos esses grupos de interesse, imprensa, classe política, classe do judiciário, todos nessas horas se juntam em torno de um interesse comum, que é afastar um presidente que governa para o povo e nomear um presidente corrupto que governa para sustentar o sistema dessa turma. Um sistema que, na verdade, escraviza o povo, escraviza todos nós e faz de todos os cidadãos pagadores de impostos refém da sua forma de agir e governar. Então, a esses interessa muito a derrubada do Trump e a derrubada do presidente Bolsonaro aqui. Com certeza, o Trump não encontrou apoio necessário e suficiente
dentro dos militares para fazer o que teria que ser feito. E ele sozinho, se ele tivesse apoio dos militares, ele faria, mas não encontrou esse tipo de apoio. Então, quando você não encontra apoio no fuzil, quem toma conta é a bandidagem. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. E é esse o risco severo que nós temos que enfrentar aqui no Brasil. Pois uma vez realmente consumado o ato do afastamento do Trump, o próximo presidente que será brutalmente afastado será o Bolsonaro, se não reagir. Vocês sabem que diversos grupos aí têm movido com muito afinco a pretensão de gerar um impeachment do presidente Bolsonaro. Eles não querem sequer esperar 2022 para fraudar as eleições. Eles preferem já antecipar isso por aqui. E são frentes poderosas. Então nós, o povo, que estar muito vigilante para conseguirmos manter aquele que foi eleito através do voto, da representação popular, até o final do seu mandato e, se possível for, a sua reeleição. Nós precisamos realmente estar muito atentos, vigilantes e lutando diariamente para que isso se fortaleça, pois o que eles querem, na verdade, é justamente jogar mais uma vez o povo contra o povo, enfraquecendo o presidente e conquistando a tão sonhada cadeira presidencial. E aí fica para nós a grande lição. Os Estados Unidos está sucumbindo diante de todo esse poderio dos grupos de interesse e nós aqui corremos sérios riscos de passar pela mesma situação. Quero encerrar com um dizer que foi o final do discurso da saída da Casa Branca ali do presidente Trump, deixando claro que ele não está se aposentando, ele deixou ali para todos, voltaremos de um jeito ou de outro, diz Trump, ao deixar a Casa Branca. Lógico que quando ele sai do poder da caneta de presidente, ele perde força, ele será brutalmente atacado por diversas frentes, inclusive vem sendo atacado por um pedido de impeachment, que sonham inclusive em terminá-lo depois dele já ter saído da presidência. Isso é totalmente fora de propósito, porque não sequer tem esse entendimento dentro da Constituição, como alguns têm inclusive relatado. Seria a mesma coisa que não fazer o impeachment agora, mas acionar um impeachment lá próximo de uma nova eleição de alguém que não está no mandato e dizer, não, o Trump está saindo candidato de novo, então nós vamos fazer o impeachment antes mesmo dele assumir, porque daí ele vai ficar ilegítimo para concorrer a uma nova eleição. Não tem cabimento. Mas nós estamos vivendo um momento também que o cabimento muitas vezes está escasso, pois não se segue mais sequer o que está na Constituição. E se nem nos Estados Unidos está seguindo a Constituição, imagina aqui no Brasil, tá bom? Vamos acompanhar tudo o que vai acontecer nos próximos dias e qualquer novidade a gente volta a se falar. Fiquem com Deus, força e ordem.